Glória a Deus. Como é que é? Eu falo primeiro, depois você fala? Então tá bom. Por que você vai falar por último? Eu falo tudo. Nós estamos muito felizes hoje de estar aqui. Quem está aqui que não conhece o apóstolo Fábio e a apóstola Cláudia, faz assim, com essas mãozinhas, faz assim, ó. Olha quanta gente, glória a Deus. Então hoje vocês vão conhecer o meu pastor, né, amor? O nosso pastor, amém? Os nossos pastores, que é o apóstolo Fábio e a apóstola Cláudia, que nós amamos muito, desde 2003, desde fevereiro de 2003, então fazem 20 anos, 20 anos que nós o conhecemos e andamos junto, acompanhamos, nos inspiramos, porque é muito bom a gente sempre ter alguém como líder, como mentor, como um pai espiritual para nos guiar, né? Por isso que quando alguém não tem um pastor, ele está vulnerável aos lobos, vulnerável ao mundo espiritual. Mas quando nós temos um pastor, nós estamos protegidos, nós estamos guardados. Há um cajado que tanto consola, mas também é uma varinha que corrige, que instrui, que nos ensina a permanecer no caminho certo. Por isso que é maravilhoso, a coisa mais linda do mundo é a gente poder ter um pastor. Nunca esqueça disso, viu? Nunca esqueça. Eu não sei que experiência as pessoas às vezes têm, e muitas vezes não têm experiências boas, mas nós temos que sempre superar as maus experiências e olhar para aquilo que é importante estar debaixo de um cajado, de uma cobertura e de um pastoreio, porque o pastor tem a função de preparar a igreja, a noiva, para entregá-la para Jesus, amém? Então eu vou deixar a Thaís falar aqui, que ela vai chamar eles, amém? É com muita alegria hoje, esse casal está conosco. Na verdade nós estamos com eles há 20 anos. Ao longo desses 20 anos, eu cheguei lá recém-casada, gente, novinha, magrinha, coisa boa, jovenzinha de tudo. E eu lembro que quando eu vi o apóstolo Fábio pregar a primeira vez, na época ainda na igreja do pastor Daniel Marins, nosso pastor na época, nós éramos 12 dele. E eu vi uma semelhança incrível. Eu falo, se existe um estereótipo que a gente pode olhar na terra, talvez, e ver a personificação de Jesus, eu vejo isso no meu pastor. Um homem manso, um homem de Deus, que inspira. A minha pastora é uma mulher extremamente humana, mãezona, coração de mãe. E eu me sinto muito privilegiada por estar nesse aprisco. A melhor coisa é a gente ter um colo. Porque aqui nós somos pastores e graças a Deus por isso. Mas nós somos humanos. E toda pessoa que se submete a alguém e que ouve conselho, tem sucesso na vida. Salomão já dizia, a multidão de conselhos traz êxito ao projeto. E é muito importante a gente ter mentores, pessoas que nos guiam nessa terra. É claro que a presença de Deus vai sempre nos guiar em tudo. Mas é importante você ter essa figura humana que personifica a glória de Deus. E eu quero dizer que nós não poderíamos estar em mãos melhores. Eu me sinto muito privilegiada, o Reinaldo também. Essa igreja se sente muito privilegiada por estar debaixo do cajado de vocês. Eu digo sempre que a restauração é a extensão da igreja Shaddai. E o que mais me deixa apaixonada pela visão celular no modelo dos 12 é essa unidade. Hoje estamos aqui também com um casal de pastores, né? Que vieram aqui, que fazem parte, que andam conosco, caminham na aliança. E é muito maravilhoso isso, poder andar em aliança. Porque nós não somos bandeiras, nós somos um corpo. O corpo de Cristo. Então a igreja caminhando em unidade. Esse congresso que vai acontecer no Ibirapuera é a beleza dessa visão. De poder andarmos juntos, não levantando uma bandeira pessoal, mas levantando a bandeira da igreja de Jesus na terra. E eu louvo a Deus pela vida de vocês com muita alegria. Eu gostaria de chamar nesse altar o nosso querido apóstolo Fábio, a apóstola Cláudia Abud. Uma salva de palmas a Jesus pela vida dos nossos pastores. Amém? Glória a Deus.
Nós amamos demais vocês e somos muito felizes por ser mentoreado por vocês. Obrigada, obrigada. Vocês estão em casa, essa igreja aqui, ó, filhinho de vocês também, né? Elas já vieram aqui várias vezes, mas sempre chega gente nova. Então eu vou passar a palavra para minha querida pastora. Deus abençoe, apóstola. Obrigada, viu? Imagina, é uma honra para nós. Amém. Eles é que são lindos. Boa noite, igreja. Podem se sentar. Obrigada por essa recepção. Meu Deus, é muita honra demais. É muito amor. 20 anos já, gente. Meu Deus, eu perguntei para a Bia. Bia, quantos anos tua mãe está hoje? Aí ela, né? Pode falar a idade, né? Claro que pode. A apóstola Thaís tinha 21 anos quando nós nos encontramos. E eu tinha 37 anos. E nós éramos jovens. Ela continua jovem. Eu já estou chegando perto de 60. Nós éramos jovens, muito jovens, que sabíamos que tínhamos sido chamadas pelo nome, por um Deus que tinha mudado a nossa história. E sabíamos que tinha algo grande, um propósito, uma missão. E nesse encontro, nós nos identificamos, porque eu e o Fábio também somos pastores leigos. Eu sou pedagoga de formação, ele é desenhista industrial. Eu trabalhei durante mais de 20, 30 anos numa escola familiar. Minha mãe montou uma escola quando eu tinha 4 anos. Nós somos em 3 irmãs e todas nós fizemos pedagogia, fomos exercer nossa missão aqui como professoras, e eu não sabia que Deus tinha algo muito maior e tão nobre quanto, né, o sacerdócio, quanto a sala de aula, as famílias, porque a pedagogia é linda, nós escolhemos porque somos apaixonados por pessoas, e Deus tinha algo ainda mais lindo, mais nobre, mais excelente, que era a missão de sermos pastores. Porque na missão da pedagogia, nós nos esforçávamos para compartilhar, para ajudar as famílias, mas pouquíssimo êxito no sentido de ninguém pode restaurar uma família, ninguém pode mudar a história de vidas se não for através do Espírito de Deus, através de Cristo em nós. E aí nos encontramos, essa meninota aqui, trabalhando lá, exercendo uma função aí no Ministério Público, né? Justiça Federal. Isso combina muito com ela, justa, reta, íntegra, né? Sempre buscando as coisas como devem ser feitas. E esses 2 rapazes aí, também apaixonados por Jesus. E é isso, gente, a igreja é uma grande família. E cada um de vocês tem também uma missão, tem também um propósito, e Deus chamou cada um de vocês pelo nome. É só você ficar bem atento, não deixar o barulho desse mundo interferir nesse chamado, e você vai descobrir exatamente o que Deus tem para você. Ninguém que está nessa igreja, ninguém que está em Cristo, ninguém que é filho, não tem especificamente um chamado. Tudo que Deus colocou em você até hoje, a tua formação, as tuas dificuldades, as tuas lutas, tudo que você viveu até hoje, é tudo isso, matéria-prima, para que você possa sair. Hoje nós estamos aqui nesse reduto de amor, de segurança, de paz, mas existe um mundo aí precisando de nós, da nossa palavra, do nosso testemunho. Então que a gente sai por aí, né? Como aqui, jovens meio louquinhos assim, né? Ninguém tinha pensado em ser teólogo, nada disso, mas Deus chamou, a gente disse sim e saiu. E hoje, graças a Deus, a gente pode ter um rebanho. Quem aqui considera que através dessa igreja, desse contato, desse encontro, recebeu uma transformação na vida? Levanta a sua mão. Claro. Não é por causa da Thaís, do Reinaldo, da Cláudia ou do Fábio. É o que Deus faz em nós e através de nós. Então, abra o seu coração, bola para frente, cumpra o seu chamado, cumpra o seu propósito. E é isso aí, amo vocês. Apaixonada pela visão também, porque não somos uma bandeira, como disse a Thaís, somos um modelo.
Somos um modelo e nós acreditamos, sem dúvida nenhuma, que o modelo de igreja que a gente vive é o modelo mais parecido com o que Jesus... É o modelo, não é nem mais parecido, é o modelo de igreja que Jesus ensinou quando estava aqui. Onde cada um cuida de pessoas, se derrama ali, onde você foca o seu empenho em algumas pessoas para que então essas pessoas possam ganhar outras pessoas e fazer, né, um saque daqueles bem feitos no inferno. Então é isso. Nos vemos então daqui um mês, praticamente, lá no 13 de maio. Não deixe de ir. Vocês viram que bênção é o apóstolo Arão, apóstolo Renê Terra Nova. E quem sabe Deus também vai trazer mais gente aí, que ele vai, a agenda de Deus, a gente faz a data, mas Deus é que coloca. E esses apóstolos lindos, o apóstolo Reinaldo com certeza vai estar lá. Eu acho que essa banda aqui merece estar lá também. Vocês, olha, vocês arrasaram. Sério. Arrasaram. Então, é isso aí. Amo vocês, graça e paz. Agora com vocês, nosso apóstolo Fábio Abudi. Obrigado. Graça e paz, igreja do avivamento. Amém. Vou falar para vocês igual eu falo lá na El Shaddai, todo domingo. Graça e paz, igreja do meu coração. Amém. Eu já há 30 anos entreguei minha vida para Jesus e casei com a igreja. Fui chamado para ser pastor, né? E me apaixonei por essa missão. Então sou realmente apaixonado por Jesus e pela obra de Deus na terra, pela igreja do Senhor. E a prova disso é a minha entrega, a minha dedicação, né? Porque eu vivo mais para Ele e para a noiva dele, que é a igreja, do que para mim mesmo. Quem me conhece, quem convive comigo sabe disso. Nossa vida é uma vida sem muito luxo, sem muita vaidade, sem muita preocupação com a nossa própria casa. A gente se preocupa sempre em edificar vidas, restaurar famílias, cuidar da casa do Senhor. E isso é muito bom, né? Ontem nós tivemos em Mogi das Cruzes, no lançamento de um livro, e o livro de uma das apóstolas, que é a nossa colega na equipe de 12 da Regional Grande São Paulo. Ela escreveu o primeiro livro dela, e o título do livro é: Se você quer ter uma vida de aventura, meta-se com Deus, né? E eu nem sabia que a vida era tão cheia de aventuras assim, mas eu me meti com Jesus, né? Me meti com Deus, e a minha vida é uma vida emocionante, é uma vida de prazeres, é uma vida feliz. Eu sou muito feliz de ser filho de Deus, discípulo de Jesus, servo do altar. Então, que Deus te abençoe, que a minha vida possa ser útil para você nessa noite, que o Espírito Santo possa me usar aqui da forma como Ele desejar, e que isso redunde na edificação da igreja, porque essa é uma promessa de Deus para nós. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e ela será tão santa, tão forte, tão cheia da minha glória, que as portas do Hades não vão poder resistir a ela. Amém? Nós vamos vencer a morte, o mal, o inferno, e vamos prevalecer pelo poder do nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma oração antes da palavra e agradecer pelo convite dos apóstolos, por podermos estar aqui nessa noite servindo a vocês. Pai querido e santo, Deus eterno, todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, Rei de todo o universo. Tu és, Senhor, aquele que reina, que preside de eternidade a eternidade. E deste, Senhor, a sua glória, a sua primazia, a sua soberania ao teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Deus Pai, por Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação que nele encontramos. Obrigado, Senhor Jesus, por não ter negado fazer a vontade do Pai, indo àquela cruz, indo àquela morte de dor, de sofrimento, de angústia, por conta de nós pecadores. A prova do teu amor por nós
é o fato do Senhor ter se entregue por nós naquela cruz, sem qualquer merecimento da nossa parte. Éramos maus, estávamos separados de Ti, alheios à Tua verdade, à Tua vontade, fazendo diante dos Seus olhos o que era detestável. Mas o Senhor nos amou primeiro, e não só nos purificou, nos lavou pelo poder do sangue da aliança, mas o Senhor ainda nos deu o Seu doce, o Seu maravilhoso Espírito Santo, que aqui conosco está, e que terá, Senhor, nesta noite, a missão de usar um vaso de barro, para que a excelência da Sua glória se manifeste neste lugar, e cada vida que aqui está, tão amada por Ti, possa ser santificada, possa ser por Ti tocada, quebrantada, liberta, curada e edificada, conforme a Sua promessa. O Senhor mesmo disse que edificaria a Sua igreja, e porque nós cremos na Tua palavra, que é a palavra de um Deus fiel, que não mente jamais, nós Te pedimos, Pai, que assim se cumpra em nós nesta noite, que o Senhor Jesus, através do Seu doce, maravilhoso, glorioso Espírito Santo, esteja se movendo sobre nós, falando ao nosso espírito, tocando-nos com Seu amor e com Seu poder, para que sejamos esta igreja santa, esta igreja edificada, esta igreja fortalecida, que prevalecerá contra toda treva, que suplantará toda a resistência do Hades, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Dá-nos, Senhor, céus abertos, dá-nos céus abertos neste lugar, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, amém. Obrigado, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, apóstolo João, apóstolo João, capítulo 1, dos versículos 45 a 48, diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Graças nós te damos, Senhor, pela Tua palavra revelada e ungida, dirigida ao nosso espírito nesta noite, em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar sobre algo aqui que limita, prejudica, impede muitas vezes a vida das pessoas de ser uma vida feliz e completa. Nós vamos falar sobre os estigmas que o pecado trouxe sobre as nossas vidas. O que são estigmas? Eu vou falar aqui a tradução extraída do dicionário. Estigmas são marcas ou cicatrizes deixadas por feridas na alma ou no corpo. E uma outra versão, uma outra tradução diz: aquilo que é considerado indigno, desonroso ou vergonhoso. Então, o Senhor nos conhece. Aqui Ele aparece olhando o coração, dentro do coração, de um discípulo chamado Natanael. E o texto deixa claro que Jesus conhecia, sabia quem era Natanael, assim como Ele sabe quem eu sou, assim como Ele sabe quem somos nós. Cada um que está aqui é conhecido de Jesus,
desde antes da fundação do mundo, porque foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos formou. E Ele sabe também tudo que nós passamos nesta vida, principalmente antes de recebermos a Jesus e vivíamos no pecado. E o pecado, ele fere as nossas almas. O pecado machuca até o nosso corpo, produzindo estigmas emocionais e estigmas físicos. Aqui existem nessa noite pessoas marcadas na alma pelo abandono, pelo preconceito, pelo sentimento de inferioridade, por tantas outras marcas, por tantas outras feridas que o pecado produziu nas nossas vidas. Marcas essas que podem ter sido já curadas num encontro ou num reencontro, mas algumas são tão profundas que ainda deixam resquícios também profundos. E se não foram curadas num encontro ou num reencontro, eu acredito que Deus enviou essa palavra hoje, porque hoje é uma noite de cura. O fato de você vir honrar o Senhor hoje, nesse primeiro dia do mês, consagrando o seu mês de abril ao Senhor, significa você honrar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, e todo aquele que assim faz é abençoado por Deus. Então acredito que hoje Deus tem uma bênção de remover marcas, feridas da sua alma, que porventura não tenham sido curadas ainda, que não tenham sido apagadas ainda, e elas estão te bloqueando, elas estão te limitando, elas estão te impedindo de viver em tudo que Deus tem para você. Há também pessoas que foram pelo pecado marcadas no corpo, pelo uso de drogas, por violência sofrida, por traumas físicos, em acidentes. E essas marcas emocionais e físicas nos impõem pensamentos, palavras e comportamentos limitadores, tornando a vida de muitas pessoas incompleta e feliz. Eu vou exemplificar aqui essa coisa dos pensamentos, palavras e atitudes, que muitas vezes estão vivos dentro de nós, estabelecidos ali até como fortalezas na nossa mente, as quais precisam ser demolidas. E qual é o lastro dessas fortalezas? Qual é o fundamento dessas fortalezas? As feridas que temos na alma. As coisas que estão ainda dentro de nós, os pensamentos, as palavras, que estão vivas dentro de nós, ecoando dentro de nós, que ainda não foram transformadas pelo poder da palavra, que ainda não foram tiradas de nós, arrancadas de dentro de nós pelo Espírito de Deus. E essas marcas são, eu falei em pensamentos, o pastor René estava aqui ministrando sobre prosperidade, e ele disse, se Deus quiser, eu vou para Israel com a minha família. Aquelas pessoas que muitas vezes estão debaixo de estigmas, nessa hora elas pensam assim, ele vai, mas isso não é para mim. Palavras, muitas vezes esses pensamentos se transformam em palavras. Essa semana eu estava ministrando uma palavra lá sobre prosperidade, e diz que um jovem, muito jovem na nossa igreja, mas também muito santo, muito dedicado a Deus, recebeu um excelente bônus na empresa onde ele trabalha, um banco, e ele recebeu um bônus de 300 mil reais. E aí ele me chamou, pode agradecer a Deus mesmo, porque Deus vai fazer isso com você também. Deus dá vitória aos cristãos. Deus dá coisas boas àqueles que o amam. E esse jovem, muito jovem, recém-casado, me chamou para jantar. Já é a segunda vez que isso acontece, né? Que ele recebe um bônus assim. Ele é um jovem executivo que cuida de fortunas de pessoas que ficam lá nas mãos dele no banco. Ele fica aplicando o dinheiro das pessoas, resolvendo equações financeiras de milhões. E os bancos sabem que é importante remunerar bem essas pessoas para que elas possam ser absolutamente corretas, fazerem bem o seu trabalho, porque são clientes importantes, VIP, né? Então, ele recebeu esse recurso, e aí, quando isso foi dito ali de púlpito, né, eu disse, olha, eu não citei o nome de quem era, mas disse um discípulo aqui, muito jovem, entregou um dízimo de 30 mil reais, e aí uma outra pessoa
Diz assim, puxa, eu sirvo a Deus com todo o meu coração, me dedico tanto, até mais do que essa pessoa. Eu nunca vou receber 300 mil. E essa semana eu fiquei sabendo disso e anulei essa sentença sobre ela, porque é uma discípula da igreja também. E falei, ela não vai receber realmente 300 mil, ela vai receber muito mais do que isso. Porque é uma pessoa realmente extremamente entregue a Deus, dedicada a Deus, que tem dons que Deus deu a ela, talento suficiente para isso, que no tempo certo, no tempo de Deus, vai viver coisas grandiosas, vai ser ricamente abençoada por Deus. Mas o que é que faz isso conosco? Que traz para dentro de nós esses pensamentos, que coloca nos nossos lábios essas palavras negativas contra nós mesmos, são sentenças contra nós mesmos, são as marcas, as feridas que estão na nossa alma, o histórico de uma vida talvez vivida no seio da família com dificuldades. A pessoa diz, eu não vou alcançar aquilo, isso não é para mim, eu nunca vou ganhar um valor como esse, por mais dedicado que eu seja, né? E às vezes, essas marcas também elas são no físico, porque pessoas viveram no mundo consequências do pecado, que foram esses traumas que eu falei, né? Acidentes de carro, pessoas que perderam partes do seu corpo, pessoas que ficaram com a sua cognição prejudicada pelo uso de drogas, coisas que parecem ser marcas definitivas, mas eu quero te dizer que aquele que criou todos os seres humanos, aquele que criou todos os órgãos, aquele que criou todos os neurônios, aquele que criou as mãos, os ouvidos, os olhos, né? Ele é poderoso para restaurar todas as coisas. E eu já convivi com pessoas assim, que a mente tinha sido destruída pelo uso de drogas, por uma dependência química, e hoje essas pessoas vivem uma vida absolutamente normal, trabalhando, foram ao encontro com Deus, não falavam coisas com coisas, porque o cérebro estava destruído pela droga, mas pela imposição de mãos, pela oração, e por um clamor diante de Deus, Senhor, dá um cérebro novo para essa pessoa. Essas pessoas tiveram sua vida restaurada. Não é um caso só, são alguns casos, né? Então a gente sabe que Deus, Ele tem esse poder de quebrar o poder dos estigmas, retirar da nossa vida, do espírito, da alma e do corpo, as marcas que o pecado fez, em nome de Jesus. E por que isso? Porque no texto acima, no texto que nós lemos, nós encontramos alguém que foi vitimado por estigmas, ou seja, alguém que foi fruto de preconceito. Quem foi este? Jesus. De Nazaré pode sair, porventura, alguma coisa boa? Nazaré, naqueles dias ali, era visto como um lugar de onde só vinha gente sem cultura, com maus hábitos, comportamentos, pessoas desprezadas, pessoas vitimadas de preconceitos da sociedade. E muitos dos estigmas que a gente vê hoje, que estão aí levando as pessoas a uma angústia, a uma autodefesa, um instinto, né, se levantando aí de proclamação, é por causa desses estigmas sociais, contra a raça, contra a cor, contra tantas coisas que agridem muito a alma das pessoas, que ferem muito a alma das pessoas, mas que na verdade não é um protesto, não é uma campanha, não é uma lei que vai curar a alma dessas pessoas, nem vai resolver o problema delas, e sim, o único que pode fazer isso é Jesus, curando essas pessoas de dentro para fora. Amém? Hoje é um dia de cura interior neste lugar, de dentro para fora. E se você se alegra com isso e concorda com isso, em nome de Jesus, dê um aplauso a Ele. Natanael disse a respeito de Jesus: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, estava com preconceito já, né? Pré-julgando Jesus sem conhecê-lo. E é lindo nesse texto ver o confronto entre a maldade do ser humano e a bondade de Deus. Porque a resposta de Jesus a esse preconceito de Natanael é um elogio. Natanael pré-julgava Jesus sem o conhecer.
E Jesus, o que ele faz? Ele elogia Natanael dizendo: eis aí um israelita em quem não há dolo. É um homem perfeito, é um homem sem falhas, é um homem em quem não existe uma intenção de ferir, porque a palavra dolo fala disso, de um crime premeditado, uma ofensa premeditada. Então aqui é esse olhar misericordioso de Jesus, que é o mesmo olhar que Ele tem para mim, que Ele tem para você, graças a Deus, de não ver o nosso lado mal, de nos ver já perfeitos, porque, como diz o apóstolo René, Deus é crente, e tudo que Ele vê com os olhos da fé. Ele não nos vê como estamos hoje, limitados, contaminados, em pecado, destruídos. Ele nos vê perdoados, Ele nos vê restaurados, Ele nos vê enaltecidos, Ele nos vê em honra. Amém? Então, Jesus libera aquela palavra na direção de Natanael, dizendo: eis aí um verdadeiro israelita, onde não há dolo. Ou seja, é alguém que, dizendo isso, até dizendo isso a meu respeito, porque Jesus sabia que ele estava falando isso, ele não teve a intenção de me ferir. É aquela mesma frase, né, que Jesus liberou ali na cruz, intercedendo por nós diante do Pai, dizendo: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão falando, né? Senhor, perdoa Natanael, porque ele não sabe o que ele está dizendo. E Jesus, ele é dessa maneira, ele olha para nós pela ótica da misericórdia, perdoando os nossos pecados e anulando as marcas trazidas pelo pecado para dentro das nossas vidas. Por que é importante nós nos santificarmos? Nós sermos crentes em Cristo Jesus, nós sermos parte do corpo de Cristo, estarmos aqui, como falou a apóstola Cláudia, abrigados, protegidos nesse lugar seguro que é a igreja, debaixo do poder do sangue da aliança, porque o pecado tem como seu salário, como sua recompensa, a morte espiritual. E o pecado, quando houver arrependimento, ele sempre será perdoado, mas ele sempre deixará as suas consequências. As muitas marcas que o pecado fez na nossa vida foram as consequências dos nossos erros antes de conhecermos a Jesus. E Jesus é tão bom, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, que quando nós chegamos à sua presença, Ele quer também minimizar as consequências do pecado nas nossas vidas, nos restaurando desde o Espírito, porque Ele diz na sua palavra: eu vos darei um novo Espírito, e Ele vem regenerando a nossa alma, Ele vem até curando o nosso corpo. Antes de conhecer a Jesus, eu vivi várias curas físicas. Eu usava um óculos, eu tinha 9,5 graus de miopia, eu tinha alguns graus de astigmatismo, e essas coisas combinadas faziam com que eu fosse o Mr. Magoo. Só os acima de 50 anos é que sabem o que é isso, Mr. Magoo. Que era um personagem de um desenho animado, que ele era completamente ceguinho, né? Ele não enxergava nada, né? E eu era o Mr. Magoo. Antes de Jesus, eu usava um óculos que parecia uma máscara de mergulho, quadradão, assim, preto, com um fundo de garrafa, que quando eu acordava assim, eu tinha que tatear o meu criado mudo, para poder pôr aquele óculos, para poder enxergar a vida, o mundo, né? Ali, a partir do momento que punha aquela máscara de mergulho ali, aí eu mergulhava na vida, o dia começava para mim. Mas antes disso eu era um cego, que quase precisava de um cachorro pastor alemão para me conduzir, né? Então, Jesus, ele fez isso, ele curou a minha miopia. É verdade, eu fui a uma convenção e um pregador sul-africano, chamado Kingsley Fletcher, chamou todas as pessoas à frente que tinham problemas de visão. E eu fui à frente, e muitas pessoas foram curadas ali instantaneamente, jogaram seus óculos lá em cima da plataforma. O Senhor fez realmente um mover de cura sobrenatural ali, e pessoas receberam curas de glaucomas, de cegueira, de miopia, de um monte de coisas, todos os tipos de doenças visuais, né? E eu voltei para o meu lugar entristecido, porque eu não tinha sido curado. Mas quando eu cheguei,
numa segunda-feira. Logo na terça tinha uma consulta marcada no dentista, e sobre a mesa do dentista tinha uma revista médica. E eu abri, estava escrito assim: operação de miopia feita com um novo equipamento chamado Excimer Laser. A operação dura 8 minutos, é indolor, e no dia seguinte a pessoa volta a trabalhar. E ali eu vi que aquilo era a resposta da minha oração. Na quinta-feira eu fui ao médico. Na outra quinta-feira ele me operou um olho. Na outra quinta-feira ele operou outro olho. E eu que usava aquele fundo de garrafa, aquela máscara de mergulho, passei a enxergar e sem precisar de óculos nunca mais, né? Aí eu fiquei com 90% de visão. Muitas pessoas podem dizer: ah, mas não foi Jesus que te curou. Eu digo que foi. Porque há pessoas que estão, às vezes, com uma doença fatal, tipo um câncer, e elas vão ao médico, elas tomam remédio, e elas são curadas. Tem outras que vão ao médico, tomam remédio, morrem. Então não é nem o médico, nem o remédio que cura. O médico e os remédios, as cirurgias, são uma extensão da graça de Deus. Mas quando Jesus determina lá do céu curar alguém, Ele faz isso da forma como Ele quer. E eu quero te dizer que usando recursos espirituais ou usando recursos deste mundo, o Senhor tem um propósito de fazer você completo, de fazer você curado, de fazer você feliz, por ter nos lábios um testemunho de restauração em todas as áreas da sua vida. Você crê nisso? Dá um aplauso ao Senhor. Jesus também sofreu estigmas emocionais, porque foi chamado de Beelzebul, de embusteiro, de beberrão. E ele sofreu estigmas físicos, porque seus pés, suas mãos, seu lado, sua cabeça foram feridos quando ele foi à cruz por nós. Jesus levou sobre si esses estigmas, e levando-os sobre sua própria alma e sobre o seu próprio corpo, Ele anulou todos os estigmas humanos. Então, por meio de Jesus, nós podemos ser restaurados. Sermos, como eu disse, edificados no Espírito. O Senhor diz: eu lhes dou um novo Espírito. O Senhor regenera a nossa alma, Ele cura as feridas da nossa alma e faz a nossa alma livre, curada, cheia da glória dEle, cheia dos pensamentos dEle. E Ele cura também os nossos corpos físicos. Eu quero profetizar aqui que pessoas vão viver milagres sobrenaturais de cura, tanto na alma quanto no corpo físico. E limites, coisas que você já não pode fazer mais, você fará no poder do nome de Jesus. E isso será transformado de vergonha em testemunho seu, para glorificar o Senhor e para que esse seja o seu trunfo que vai te capacitar a ganhar almas. Os nossos testemunhos, as nossas vitórias em Cristo, elas têm um propósito. Primeiramente, glorificar o nome de Jesus, e segundo, testemunhar do poder dele diante dos homens, para que as pessoas, ouvindo as coisas que Deus pode fazer, possam crer nele e ter um encontro com ele, em nome de Jesus. Eu quero te dizer que você vai ser muito usado por Deus, através de muitos milagres que você vai viver, já está vivendo e vai viver muitos outros, em nome de Jesus. Nunca se deixe parar, nunca se deixe deter por limites. Outra cura que eu vivi, eu tinha no meu ombro esquerdo uma calcificação. Fui a um médico, e o médico disse, nos meus mais de 20 anos de profissão, Cláudia estava comigo, eu nunca vi uma calcificação da parte das juntas, dos nervos, como eu estou vendo. A parte móvel, a parte que é articulação, ela era calcificada, ela era endurecida, empedernida, eu não conseguia levantar o braço, eu sentia dor. A apóstola Cláudia dizia assim: eu não casei com um marido, eu casei com um tubo de cataflã.
Porque eu tinha que ficar passando aquela pomada e spray e um monte de coisas, remédios. Muitas vezes tivemos que ir aos hospitais para tomar a injeção, porque a dor era terrível no ombro. Durante isso, durou 29 anos. Mas um dia um homem usado por Deus, com cura, foi visitar a nossa igreja, depois que dezenas, centenas de pessoas tinham sido curadas ali numa cruzada que nós fizemos. Eu pensei assim comigo: eu estou diante de uma oportunidade, eu preciso ser humilde aqui, de pedir diante da igreja para esse homem curar por mim, desse homem orar por mim. E eu dei esse passo de fé e pedi para ele, falei: eu vejo que tem sobre a sua vida uma unção de cura, eu queria que o senhor orasse por mim. Ele me ungiu, orou por mim, pôs as mãos sobre o meu ombro, e 24 horas depois eu já não tinha mais aquela dor. Depois de 29 anos, você assimila uma coisa, você toma aquela coisa como sua. Então eu procurava aquilo e falava: cadê a minha dor? Mas ela já não era mais minha, ela tinha sido levada para o lugar de onde ela saiu, porque Jesus me curou. Amém? Então o que eu quero dizer com isso? Que os estigmas, as marcas que o pecado traz para a nossa vida, para a nossa alma e para o nosso corpo, elas nos limitam. Mas eu não me conformava com aquele limite. E eu quero dizer para você: não se conforme com limites na sua vida espiritual, na sua vida familiar. Não se conforme com limites na sua saúde. Não conforme-se com limites na sua vida financeira, nem na sua vida ministerial, porque o Senhor é aquele que quebra os estigmas, Ele é aquele que nos tira de debaixo da maldição para nos colocar debaixo da sua bênção, e a promessa dele para nós é uma vida abundante, é uma vida completa. Eu tinha uma personal trainer que ia em casa comigo fazer ginástica, e eu dizia para ela: o meu ombro está doendo aqui nesse supino aqui, mas eu vou ser curado disso, porque eu não aceito essa dor no meu corpo, eu não aceito essa dor no meu ombro. Eu sou um filho de Deus, eu sou um servo de Deus, e eu vou ser curado em nome de Jesus. O dia da cura chegou. Então eu quero plantar essa fé no seu coração e dizer que o dia da sua cura, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela física, está chegando em nome de Jesus. Você recebe? Dá um aplauso aí ao Senhor. Jesus na cruz levou sobre si todos os nossos estigmas. E hoje Jesus está aqui, removendo estigmas, limitações, rompendo bloqueios espirituais, emocionais e físicos na sua vida. Primeiramente porque Ele te ama. Segundo, porque isso está atrapalhando o propósito dEle na tua vida. Em nome de Jesus. Quantos recebem? Então dá mais um aplauso a Ele. As pessoas com estigmas sofrem muito, mas o confronto para os estigmas são as promessas de Deus seladas pelo sacrifício da cruz. Amém? Você vai entender isso perfeitamente agora. E eu vou falar aqui 7 estigmas que são assim os piores, os mais terríveis, principalmente na alma das pessoas. Um estigma que judia demais das pessoas, faz as pessoas sofrerem muito. O estigma da rejeição. Principalmente quando essa rejeição aconteceu já nos primeiros dias de vida dessa pessoa, por essa pessoa ter sido rejeitada pelos seus pais. Tem pessoas que têm a alma ferida pela ideia de que o pai não o quis e sugeriu à mãe fazer um aborto. Tem pessoas que se sentiram abandonadas porque não tinham carinho, não tinham atenção dos seus pais. E foram crianças solitárias. Então o abandono, que também muitas vezes acontece por separação, quando um cônjuge vai embora, quando a gente perde alguém por meio de um acidente que traz morte, vem esse trauma, vem essa ferida da rejeição por conta de uma situação de abandono. Eu vivi isso quando era criança, porque meu pai morreu muito cedo. Meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos de idade. E a tradução que a minha alma fez daquela situação, de um pai tão amoroso, de um pai tão presente, que sentava para me dar papinha, que contava historinhas para eu dormir,
e de repente desapareceu, isso gerou um rombo na minha alma, isso gerou uma dor profunda dentro de mim. E eu só fui ser curado disso com mais de 30 anos. Porque a sensação que eu tinha é que ele tinha me abandonado, que ele tinha ido embora sem me dar satisfação. E sabe qual era o comportamento limitador que prejudicava demais a minha vida? Até mesmo o fato de eu poder ter filhos. A minha fecundidade biológica para ter filhos estava prejudicada nesse sentido dentro da minha vida com Jesus. Era o fato de eu ter uma certa raiva do meu pai. Nunca ele tinha me feito nada, porque ele faleceu, eu era uma criança de 2 anos, então mal me lembrava dele, mas existia esse registro interior. E qual era o sintoma? Eu só escutava as coisas negativas que minha mãe falava a respeito dele. Teu pai põe o seu irmão de castigo porque ele não comia. Seu pai não gostava de pessoas simples. Ele tinha uma loja, quando a pessoa chegava lá falando errado, pedindo fiado, meu pai logo se zangava, virava as costas. Não gostava muito de gente sem cultura, tinha alguma vaidade, alguma soberba nele, porque era um jovem estudado. Mas esses eram os defeitos de qualquer ser humano, sem Jesus. E eu ia acumulando essas coisas, e eu cheguei ao ponto de um dia dizer assim: que bom que ele morreu. Porque se ele estivesse vivo, nós íamos brigar muito. Então, inconscientemente, eu tinha essa raiva do meu pai dentro do meu coração, dentro da minha alma. Isso estava represado em mim. E um dia, através de Jesus, numa ministração da visão celular no modelo dos 12, a primeira vez que o pastor César Castelhanos veio ao Brasil, ele chamou os pastores para frente e começou a ministrar a revelação da cruz ali no ginásio do Ibirapuera. Por isso que é importante você ir ao ginásio do Ibirapuera, no dia 13 de maio, no dia com os apóstolos, porque Jesus vai estar lá, curando, libertando, transformando, fazendo coisas que a gente nem imagina. E eu naquele dia, naquela noite, nem imaginava o que estava reservado para mim ali, mas uma mãozinha, como se alguém, um anjo, batesse assim no meu ombro e falasse assim: vai lá na frente. E eu saí do meu lugar, e quando fui me aproximando lá do altar, já fui chorando, e eu tive uma visão. Comigo pequenininho, 2 anos de idade, andando por um corredor assim, entrando numa porta, entrando na outra, entrando numa porta, entrando na outra, e dizendo assim: Tufi, cadê você? Tufi, cadê você? Tufi era o nome árabe do meu pai, né? E ali naquele momento o Espírito Santo me mostrou que tinha uma ferida, uma marca dentro de mim, e que aquilo estava me limitando de amar o meu pai, de honrar a memória do meu pai. E o Senhor disse: isso é imperativo que você recicle, que você transforme dentro de você, porque depois disso você vai poder, eu vou poder te dar os filhos que você quer. Eu e a apóstola Cláudia, a gente estava tentando ter filhos, já fazia algum tempo, e esse filho não vinha, mas depois daquele momento, depois daquela cura, onde tudo isso foi tirado de dentro de mim pelo Espírito Santo, algum tempo depois fomos ao encontro com Deus, e depois do encontro com Deus nasceu a Vitorinha, né? Nossa filha, que hoje está com 22 anos, né? E esse momento, onde essa esterilidade foi removida de mim, redundou num desatar de crescimento, de multiplicação de vida também no espiritual, né? Ali nós éramos uma igreja com 300 pessoas, quando estávamos ali nessa fase no Ibirapuera, em 1999. Hoje nós somos um ministério com quase 25 igrejas. Então, de lá para cá o Senhor nos abençoou com fecundidade, e Ele vai fazer isso também com cada pessoa que está aqui, porque esse é o propósito dEle para as nossas vidas, que nós sejamos fecundos, que nós sejamos frutíferos, que nós possamos gerar sucessores, né? Filhos biológicos e discípulos que vão continuar a obra do Senhor depois de nós. Quantos recebem aí? Dá um aplauso ao Senhor. A rejeição machuca muito, principalmente por essa ideia de filhos que ficam marcados por toda a vida por terem sido rejeitados, desprezados, abandonados pelos seus pais, ou pessoas que viveram esse trauma dentro do casamento,
Eu também vivi esse trauma dentro do casamento. Às vezes quando você vê uma pessoa muito usada por Deus assim, que faz grandes coisas em Deus, você não sabe quanto essa pessoa já sofreu. Por quantas dores essa pessoa já passou. Mas eu quero te dizer, não rejeite as dores na sua vida. Glorifique a Jesus por elas. Sabe por quê? Porque quando o Senhor nos permite passar nessa vida por dores, Ele está nos fazendo imagem e semelhança de Jesus. A Bíblia diz que Ele foi um homem de dores, que sabia o que era sofrer. Então, muitas vezes a gente rejeita o sofrimento e pergunta para Deus, né? Senhor, por que comigo? Não pergunte isso. Agradeça a Deus. E também não acredite que essa dor você vai sofrer a vida toda. Deus já tem determinados no céu o dia, a hora e o minuto onde o seu cativeiro vai ser quebrado, onde a sua enfermidade vai ser curada, onde o filho que você está esperando vai chegar, onde a vitória que o Senhor tem para você vai tirar você da humilhação, do sofrimento, da angústia, da tristeza. Pode ter certeza disso. Então, simplesmente siga com Ele, seguindo os seus passos, vivendo pela fé, vivendo uma vida entregue a Ele, porque o projeto dEle é nos livrar de todo o mal. O confronto de Deus para o espírito da rejeição, para o estigma da rejeição, é Salmo 27:10, que diz assim: porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Você pode ter sido esquecido, desprezado, jogado até numa lata de lixo, mas você existe neste mundo. Você está aqui hoje porque o Senhor te amou, porque o Senhor te escolheu. Você não nasceu como fruto do pecado, você nasceu pela vontade exclusiva e soberana de Deus. Jesus te ama, Jesus te quer, e Ele tem tudo para você. Uma vez atendendo uma jovem no gabinete pastoral, ela falava dessa dor, principalmente em relação à figura do pai dela. E ela dizia: eu não acredito que nunca ele vai conseguir mudar e ele vai conseguir me amar como eu preciso ser amada por ele. Eu falei assim: então se você vê isso dessa forma, vamos fazer uma coisa. Renuncie a esse amor que vem dos homens, porque você se torna refém dessa carência tão grande na sua alma. Isso te faz sofrer, é isso que está te fazendo chorar a vida toda. Renuncie ao amor do seu pai, mas receba o amor de Jesus. E de uma forma louca, porque as coisas de Deus são loucas, eu fiz ela renunciar ao amor daquele pai, que não tinha condição de dar amor para ela, porque ele era um homem marcado, ferido também, que não conhecia Jesus, que era ímpio. E quando ela, em lágrimas, renunciou àquele amor e disse: eu renuncio ao amor do meu pai biológico, mas eu recebo o amor do meu pai, que é Deus, ela foi completamente curada. Se tornou líder, se tornou uma pessoa frutífera no reino e se tornou um testemunho, né, de que Jesus pode nos curar da rejeição. Segundo estigma, o estigma da inferioridade, que vem às vezes por causa do cultural que as pessoas têm, não puderam estudar, não tiveram acesso ao conhecimento, nasceram numa família pobre, sem qualquer status econômico. Às vezes o que traz já um sentimento de inferioridade na vida das pessoas é a cor da sua pele, é o país onde nasceram. E Efésios 2, 5 e 6 nos ensina a assumirmos a nossa identidade espiritual de filhos e herdeiros de Deus. Eu quero ler para você aqui Efésios 2, 5 e 6. Perdão, devia ter marcado aqui. Já está aí na telão? Obrigado. Eu não marquei, foi o único texto que eu não marquei aqui. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Põe o 6 para mim. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém?
Isso representa uma posição de realeza, uma posição de autoridade, porque o mundo nos faz pensar que somos pecadores e maus, nos faz pensar que somos escravos das circunstâncias desta vida, que somos escravos do pecado, que nunca vamos conseguir as coisas, que nunca vamos ser amados por ninguém, que nem sequer seremos aceitos por Deus. Mas Deus já nos disse aqui nesse altar hoje, que Ele nos escolheu e que Ele nos acolheu, e que Ele fez de nós, de criaturas que viviam no pecado, Ele nos transformou em seus filhos. E os filhos do rei, os filhos de Deus, não são mais escravos, eles são príncipes. E eles têm direito a uma herança. Que herança é essa? A herança de todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós ali na cruz do Calvário. A saber, todas as bênçãos, todas as coisas boas que existem nos céus e na terra, nos pertencem como filhos de Deus. E a palavra diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em Efésios capítulo 1, que já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Então todas as coisas boas que existem, tanto no céu quanto na terra, são tuas, porque você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo, e porque você é filho, você é merecedor dessas coisas, não por aquilo que você poderá fazer, mas por aquilo que você é, filho de Deus, príncipe do Senhor, que tem direito a receber na sua vida a plenitude de todas as bênçãos de Deus. Quantos recebem isso? Dá um aplauso aí ao Senhor. Talvez alguns não tenham entendido o que representa assentar-se com Cristo nas regiões celestiais. Sabe que no tempo dos reis havia assim uma escadaria como essa, ninguém se aproximava do rei. Para alguém poder se aproximar dele, ele precisava estender o cetro dele para poder permitir que aquele súdito, aquele servo, aquele profeta, aquela pessoa chegasse próxima dele. Mas tinha alguém que podia se assentar do lado do rei, no trono que ficava ao lado do trono do rei. Era o filho do rei. Os filhos do rei tinham um protocolo, uma permissão de se assentarem no trono do rei. E é isso que esse texto está espelhando, que nós como filhos de Deus estamos assentados num lugar de honra com Ele. Amém? Então você precisa entender quem você é, e você precisa assumir a sua posição de filho perdoado, de filho amado, de filho abençoado, que tem direitos nesta vida e que vai conquistar todos esses direitos por meio da fé. Se você acreditar na promessa, se você acreditar na palavra dele e não naquilo que a vida e o mundo querem te convencer do que você está vendo. Você recebe isso? Dá um aplauso aí ao Senhor. Terceiro estigma, o estigma da pobreza. Eu nasci pobre, eu não tenho cultura, meus pais eram pobres, toda a minha família era pobre, eu sempre serei pobre. O confronto para esse estigma está em 2 Coríntios 8:9, diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, ou seja, como filho unigênito de Deus, herdeiro de tudo, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza naquela cruz vos tornasseis ricos. Amém? Eu estou diante de ricos, eu estou diante de milionários, herdeiros e co-herdeiros de Cristo, que são ricos no espírito, na alma e no corpo. Quantos recebem aí? Pode dar um glória a Deus. Dá um aplauso ao Senhor. Deus está mudando aqui hoje, pelo princípio da honra que você deu a Deus, atendendo ao chamado de vir esse culto. Deus está mudando a sorte de pessoas que estão entrando hoje por um portal de prosperidade e de riqueza. Deus vai fazer coisas loucas que vão trazer riqueza para aquelas pessoas que estão em carência, em dificuldade, em necessidade, até em vergonha. Deus vai tirar você da vergonha, do opróbrio, vai te conceder dupla honra, vai trazer para você uma riqueza sobrenatural. Quantos creem nisso?
Diga amém, dê um aplauso a Jesus. O caminho, queridos, para a prosperidade e a riqueza do Senhor é o caminho da fé, da obediência à sua palavra, da honra ao Rei. E quando honramos o Senhor como o Rei dos Reis, como o Rei de toda a glória, como é o tema para nós desse ano, Ele nos coroa com a sua prosperidade. Ele traz sobre nós a sua bênção de prosperidade e de riqueza. Quando eu cheguei em Jesus, eu tinha um Fusquinha 75. Ele era ungido. E ele ungia todos os territórios por onde nós passávamos. Ele vazava óleo, saía ungindo a cidade toda. Vira e mexe, eu tinha que ligar para um mecânico que tinha lá na igreja e falar assim: G, estou parado aqui na Avenida Brasil, vem me socorrer. O Fusca pifou de novo, né? Hoje, a nossa sorte é completamente outra, porque Deus tem prazer, diz o Salmo 27, na prosperidade dos seus servos. Amém? A pobreza foi vencida na sua vida. A necessidade, a vergonha, o opróbrio, o nome sujo foi vencido na sua vida. E o seu destino é a prosperidade e a riqueza do Senhor. Você recebe? Você crê nisso? Então dá um aplauso aí ao Senhor Jesus. Entenda isso, olha. Jesus como filho unigênito. O que quer dizer o filho unigênito? O filho único gerado do Espírito de Deus. Ele era dono, herdeiro de todas as coisas, tanto as que existem nos céus, quanto as que existem na terra. Toda a riqueza do universo era de Jesus, porque ele era o único herdeiro de Deus. Mas o que ele fez na cruz? Ele fez conosco algo chamado a troca do Calvário. Ele ficou com os nossos pecados, ele ficou com as nossas maldições, ele levou sobre si os nossos estigmas. O castigo que era para nós foi sobre ele. Ele ficou com as nossas dores, com a nossa pobreza, com a nossa miséria, com a nossa necessidade. Ele levou tudo isso com ele naquela morte, quase como um indigente, nu, naquela cruz, tendo que ser sepultado depois num túmulo emprestado, para dar a cada um de nós, por meio da fé, todas as bênçãos, toda a riqueza que era dele. Você recebe essa riqueza? Então pare de pensar como escravo, pare de pensar como mendigo, pare de pensar como uma pessoa que nunca vai viver o que é bom na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Quarto estigma, o estigma da solidão, da solteirice. Eu sou feio, eu sou magro demais, eu sou gordo demais, eu tenho esse problema físico, eu tenho esse defeito físico. Eu nunca vou conseguir me casar. Qual que é o contratipo desse estigma? Salmo 68, 6. Deus faz com que o solitário habite em família. Ele tira os cativos, o que a gente acabou de falar, para a prosperidade. Porque só os rebeldes habitam em terra estéril. Só quem quiser ficar pobre, sozinho, numa vida de esterilidade, basta não crer em Jesus, basta não obedecer a Jesus, basta não honrar Ele como Senhor e Rei. Aí essa pessoa vai viver solitária, essa pessoa vai viver uma vida miserável. Mas aqueles que são filhos, aqueles que são herdeiros, eles são chamados a uma vida como príncipes, possuindo de tudo, principalmente a honra do Senhor. E o Senhor, Ele não está limitado pelos nossos limites. Muitas vezes as pessoas raciocinam segundo os padrões desse mundo. Então, segundo os padrões desse mundo, ela diz: porque eu não me acho tão bonito, ninguém vai me achar bonito também. Porque eu tenho esse defeito físico, não vou poder me casar. Eu queria que colocasse aquelas fotos que eu pedi, pastora Thaís. Coloca aí para mim, por favor. Vê se vocês conseguem ver. Vocês conhecem esse rapaz aí? Ele chama Nick Vujicic. Ele não está com as pernas dele enterradas na areia, não. Ele não tem pernas. Ele não tem braços nessa foto. Olha lá. Ele só tem o tronco e um pezinho assim, que ele usa muito bem até para tocar bateria.
Ele é hoje um cristão que vive nos Estados Unidos, casou-se com essa linda moça, que é uma moça perfeita, não tem nenhum defeito físico, semelhantemente a ele, e teve esses 4 filhos, lindos, perfeitos. Ele é um homem cheio de fé, e o trabalho do Nick hoje, muito bem remunerado, é o de ser um promotor de motivação, um coach espiritual que vai nas grandes empresas, que vai nas escolas, que vai nas universidades, dizer o quanto se pode viver superação, romper limites, quando simplesmente decidimos crer na vida e crermos em Deus. Ele fala de Deus porque ele conhece a Deus, né? Então ele fala do que a fé pode fazer, né? E pela fé, o Nick vive uma vida quase normal, se divertindo muito, com muita alegria, com muita paz. O Nick casou, o Nick tem esses filhos, o Nick vive uma vida semelhante àquela que eu estou dizendo para você, que Jesus quer te dar, uma vida completa. Ainda que faltem partes no corpo dele. Então, isso representa o que? A nossa insuficiência é transformada por Deus em suficiência. Toda área insuficiente na sua vida vai ser substituída, vai ser transformada pela ampla suficiência de Deus. Só quem recebe isso em nome de Jesus, dá um aplauso ao Senhor. Quem está insuficiente porque se sente sozinho, não tem um par ainda, não tem uma família, o Salmo 68 diz que você que está solitário vai viver em família. Quem está solteiro aí recebe isso? Olha, só tem uma mulher solteira aqui? Não acredito nisso. Acho que vocês estão com vergonha de dizer que estão meio encalhadinhos aí. Jesus vai desencalhar vocês. Em nome de Jesus. Amém? Aspecto número 5. Nós vamos acabar esse negócio aqui. Esterilidade do ventre. Isso produz uma marca em pessoas e em casamentos. É uma frustração, queridos. Não podemos ter filhos. Porque os filhos são promessa de Deus, os filhos são o anelo do coração de todo pai, de toda mãe, de toda a família, não é? Olha a frustração desse homem chamado Abrão. Qual era a maior frustração de Abrão? Não poder ter filhos, mas Deus, o pai, se aproxima dele e diz: eu encontrei em Abraão um coração de pai, então vou dar filhos a ele, e eu vou dar a ele não só um filho, como ele está me pedindo, mas eu vou dar a ele uma multidão de filhos. Esse mesmo Deus permitiu que fosse escrito aqui uma promessa para você. Salmo 113, 9. Diz assim: o Senhor faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Uma discípula nossa lá de Campo Grande, filha da apóstola Luciene Lima, lá da igreja de Campo Grande, da El Shaddai de Campo Grande, tinha um problema de impossibilidade de ter filhos e veio para São Paulo fazer tratamento, fez tratamento para fertilização in vitro lá no estado do Mato Grosso, depois veio para São Paulo fazer, gastou bastante dinheiro com isso, e num desses tratamentos ela descobriu que tinha uma síndrome cujos sintomas, um deles, talvez o mais terrível, é a esterilidade. As mulheres não têm morfologicamente os seus úteros e suas trompas perfeitas para poder haver fecundação. Então ela, nessa consulta, nesse momento que ela descobriu isso, ela chegou na nossa casa e chorou muito, e foi um dia onde a gente se aproximou muito dela e ministrou muito a vida dela. E eu, vendo ela chorar daquela forma, falei: única coisa que eu posso dizer para essa menina hoje é aquilo no qual eu creio. Eu creio no Salmo 113, 9, que diz: o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. E eu profetizei isso sobre ela, e eu falei: se você acredita nisso, então a verdade para você não é o que esse exame está te dizendo, não é o que o médico falou, não é a noção de uma doença que apareceu, que você não sabia que tinha, mas é a verdade de Deus que vai te permitir ter filhos. E oramos por ela, eu e a apóstola Cláudia, abençoamos ela, e ela já está no 3º filho.
Você quer aplaudir o Senhor? O terceiro filho, que é o 12º neto dos avós dela, inclusive uma profecia do nosso querido apóstolo Edilson, né, que foi levado para o céu na época da pandemia. Ele dizia assim: eu vou ter 12 netos. Esse bebê que está na barriga dela é um menininho, que é o 12º neto, né? Então o apóstolo conseguiu gerar 12, não só em discípulos, mas também em netos, né? Aquela família é uma família multiplicadora. Então o que eu quero dizer para você? Que não é só esse caso, mas muitos casos de mulheres que não têm podido ter filhos. Vêm perto de mim e eu oro por elas, e Deus dá a elas a bênção da fecundidade. Isso não tem nada a ver comigo, isso é a vontade do Espírito operando através da fé que é plantada no coração delas quando elas se deparam com a promessa. Muitos cristãos na terra não têm uma vida vitoriosa porque eles simplesmente não leem a Bíblia. Eles não se apropriam das promessas de Deus. E eles ficam o quê? Presos nos estigmas, presos na visão das circunstâncias. Mas eu quero dizer que toda circunstância natural na sua vida será substituída por uma visão do sobrenatural. E você, por causa disso, vai viver milagres. E vai romper os seus limites. E vai ter um testemunho nos lábios para dizer que o Deus dos impossíveis mudou radicalmente a sua sorte. Em nome de Jesus, você recebe? Dá um aplauso aí ao Senhor. Esterilidade ministerial. Pastor, apóstolo Reinaldo, eu quero ganhar vidas, mas eu não rompo. Eu quero ganhar vidas, mas eu não consigo dar fruto. Pessoas que querem servir a Deus, que querem agradar a Deus, e às vezes até desviam o foco, né? Deus quer que eles sejam líderes de célula, mas como ele não acredita que ele vai conseguir dar fruto, que ele vai conseguir romper, então ele vira o mordomo, né? o Damasceno Eliezer. Muitos estão com essa roupa de Damasceno Eliezer dentro da igreja. Ele foi chamado para ser Isaac, descendência prometida. Ele foi chamado para ser Isaac, filho abençoado com a bênção da fecundidade, da multiplicação. Mas ele se torna servo, ele só quer servir, colocando no altar o dom dele. Maravilhoso esse dom. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje, que vai te desatar, que vai remover, destruir na sua vida a esterilidade espiritual. Você é filho, e como filho de Abraão, como filho da promessa, você tem direito a ser fecundo. Gênesis 17:6 diz: eu te farei, Abraão, extraordinariamente fecundo, e de dentro do teu ventre espiritual eu vou tirar multidões, eu vou tirar nações, eu vou tirar filhos que serão governantes. E eu quero dizer para você que Deus está fazendo isso com você. Assim como pessoas vão entrar aqui num outro nível de resultado de prosperidade profissional e material, também tem pessoas, apóstolo Reinaldo, que estão sendo desatados para frutificar. Vão ganhar seus familiares, vão ganhar seus amigos, vão ganhar seus vizinhos, vão se deparar com pessoas quebrantadas, necessitadas de ouvirem sobre Jesus, e tomados de uma ousadia sobrenatural, vão falar com essas pessoas a respeito daquilo que Deus tem feito na sua vida, porque Deus já tem feito muita coisa na sua vida. Pode dar um aplauso ao Senhor. Muitas vezes a gente olha para coisas na nossa vida que a gente não gosta, mas pensa que Deus também nos vê dessa forma. E é como eu te falei, Deus não está olhando para os seus defeitos. Deus não estava olhando para os defeitos de Natanael. Deus estava elogiando ele e falando sobre ele, já segundo uma visão espiritual de transformação. Então, olha o que essa palavra diz, Isaías 51:2. Eu já estou terminando, viu, queridos? Que eu sei que eu acho que eu avancei no tempo aqui, eu me perdi aqui no tempo. Eu nem sei se eu estou pregando a meia hora, 45 minutos, 1h30 ou 2. Isaías 51:2. Olhai para Abraão e para Sara, olhe para os testemunhos de fé,
Olhe para os homens que têm sido agraciados e transformados por Deus. Não fique olhando para os seus limites, para as suas dificuldades, para os seus defeitos, para os seus pecados. Olhe para os heróis da fé que estão na Bíblia. Olhe para aqueles homens de Deus que têm dito a você que Jesus tem sido presente na vida deles e tem transformado a vida deles. Por isso eu te contei tantos testemunhos aqui. Estou estourando o tempo porque esses testemunhos nem estavam no programa, mas eles são necessários para que você creia. Então pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para os seus próprios limites e olhe para Abraão e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só, ou seja, quando eu me aproximei dele, estava estéril, ele era velho aos olhos humanos. A mulher dele era estéril, não podia dar filhos, mas o meu poder entrou na vida daquele casal. E depois deles depositarem a fé deles em mim, o grande El Shaddai, Abraão viveu os dias mais felizes da sua vida. E gerou não só um filho, mas gerou alguns filhos. Amém? Então, olhai para o vosso pai Abraão. Ele era único quando eu o chamei, e quando eu o abençoei, e quando eu o multipliquei. Eu profetizo sobre o seu espírito, sobre o seu ventre espiritual, fecundidade espiritual, unção, sabedoria, poder sobrenatural de Deus para gerar vida no reino, para dar fruto segundo João 15:8. E nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Abraão dizia consigo mesmo: se eu tiver um filho, isso me basta. Tem gente que está dizendo assim: se eu conseguir ganhar uma vida, isso me basta. Você não vai ganhar uma vida, você vai ganhar uma multidão em nome de Jesus. Você recebe? Dá um aplauso aí ao Senhor. Deus está aqui hoje abrindo o ventre espiritual de líderes que romperão debaixo da unção de multiplicação em nome de Jesus. Esta é a sua herança. Gálatas 3:29 diz que nós somos descendentes de Abraão pela fé. E se Abraão recebeu a bênção de ser extraordinariamente fecundo, gerando uma nação como Israel, gerando outra nação como os árabes, nós, como seus herdeiros pela fé, vamos gerar também vidas, famílias e multidões para Cristo. Quantos creem nisso? Diga amém. E o último estigma, o estigma da derrota. Ah, apóstolo, o senhor não sabe o que foi minha vida. Mesmo depois do senhor contar todos esses seus testemunhos, mesmo depois do senhor dizer para mim todos esses versículos, depois de tudo isso eu ainda me sinto um derrotado. 1 Coríntios 15:57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no mundo, sem Jesus, eu vivia no pecado. Eu era condenado à morte espiritual. E eu era alguém derrotado pelo diabo. Porém, em Cristo, eu sou filho de Deus, príncipe do eterno e mais do que vencedor, por meio de Cristo, aquele que me dá vitória. Em nome de Jesus. Aleluia! Eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. A derrota na sua vida foi derrotada por Jesus na cruz do Calvário. E você é mais do que vencedor em todas as coisas, por aquele que te amou primeiro. Só quem crê nisso, dê um grito de júbilo a Ele. Uhul! Glória a Deus, fique de pé aí. Eu quero orar por você. Se essa palavra te tocou em alguma coisa, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Se você foi mencionado aqui, se você foi tocado por aquilo que foi dito aqui, vem aqui,
Vem aqui, eu quero orar por você. Louvado seja o teu nome, Senhor. Graças te damos, Senhor, pelo teu imenso amor, provado a nós, por meio do sacrifício do teu Filho Jesus Cristo, naquela cruz. Ali, Senhor, o Senhor mudou todas as coisas. Ali o Senhor mudou a história. E houve um antes e um depois da história. Ali, Senhor, através do sacrifício do teu Filho Jesus, os nossos pecados, as nossas iniquidades, transgressões e abominações foram completamente perdoadas, encobertas, apagadas pelo poder do sangue da aliança. E hoje nos achegamos a Ti, pela Tua própria permissão, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para dizer que Te amamos, Senhor Jesus, que depositamos em Ti a nossa fé, e que Tu és o único Senhor e Salvador, libertador e abençoador das nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, porque em Ti e para Ti não há impossíveis. E o Senhor está aqui hoje neste lugar, quebrando sobre as vidas que aqui estão toda e qualquer maldição da lei. Ainda que pecados tenham sido confessados, que maldições tenham sido quebradas nos encontros, nos reencontros, sabemos, Pai, que hoje o Senhor está tocando em lugares profundos do nosso ser, desde o mundo espiritual. E as nossas almas, Senhor, estão sendo libertas e curadas. Raízes de iniquidade estão sendo quebradas, arrancadas. Traumas, feridas, marcas na alma estão sendo envolvidas pelo Teu bálsamo benigno, querido Espírito Santo. E sendo essas marcas apagadas, sendo nós livres dos estigmas que o pecado, o diabo, o mundo lançou sobre nós, nos tornamos livres para Te adorar, livres para vivermos os Teus propósitos, livres para desfrutarmos das Tuas bênçãos, pelo que declaramos que cada estigma, cada marca, cada limite, cada bloqueio citado neste altar hoje, são agora anulados, são agora removidos, pelo que os Teus filhos viverão a partir deste dia, numa nova dimensão de fé, num novo nível de intimidade contigo, num novo nível de bênção na sua saúde espiritual, na sua saúde emocional, na sua saúde física, no seu relacionamento familiar. Obrigado, meu Deus, porque haverá um relacionamento mais saudável, e os limites se transformarão em testemunhos. Os que estavam estéreis, Pai, no ventre biológico, tem da parte do Senhor a bênção da fecundidade. Os que estavam enfermos e doentes, Pai, sejam curados em nome de Jesus. Os que pensavam que os seus limites físicos, a cor da sua pele, algum tipo de enfermidade, algum tipo de trauma, algum tipo de falta no seu corpo, era um impossível para um casamento, para um relacionamento, que eles possam viver a provisão do Senhor. Porque o Senhor diz que ao homem solitário o Senhor faz habitar em família, que a mulher estéril o Senhor faz alegre mãe de filhos. Então seja este um dia de rompimento com o passado, com o fruto do pecado. Hoje seja um dia, Pai, de quebra de estigmas, porque Jesus levou sobre si os nossos estigmas todos, e Ele nos deu, por meio da fé, no Espírito, a perfeição. Ele nos deu, Pai, a suficiência. Ele nos deu a plenitude das suas bênçãos. Pelo que dizemos, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que toda essa sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus alcance a sua vida,
e o Senhor faça se cumprir na sua vida a sua verdade, a verdade da sua palavra, de que você é pleno, de que você vive uma vida abundante, de que você é mais do que vencedor em todas as circunstâncias e sobre todos os obstáculos, por meio de Cristo Jesus, aquele que te amou primeiro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria falar só duas coisinhas. Primeiro é que eu estimulo você que vai viver algo novo a partir dessa noite, pelo poder do Espírito Santo, pela própria vontade de Deus, de te abençoar, de te desatar, de te fazer romper. Não fique tímido e testemunhe isso, porque testemunho gera fé no espírito das pessoas, e fé no espírito das pessoas as liberta, as salva, as transforma. Amém? Muitas vezes a igreja fica tímida em falar o que Deus tem feito, e isso impede que o Espírito se mova, porque a matéria-prima dos milagres é a fé, e a fé, ela é gerada por testemunhos. Existe fé quando nós testemunhamos, e existe fé quando nós pregamos. Então, se você quer salvar vidas, você precisa pregar a palavra. Se você quer ganhar seus familiares para Jesus, você precisa contar para eles aquilo que Deus tem feito na sua vida, sem vergonha. Amém? Sejam sem vergonha da fé, em nome de Jesus. E a última coisa que eu quero falar para vocês é que eu amo vocês. Graça e paz, igreja do meu coração. Queridos, fica aqui, meu apóstolo. Nós já vamos estar encerrando. Vou dar a bênção final. Não, tá ótimo, o horário tá ótimo. Foi bom ou não foi bom? Eu vou dar a bênção final, mas na verdade eu quero pedir para o nosso apóstolo dar a bênção final. Ele tem essa legitimidade. A bênção dele é a minha bênção sobre vocês, porque ele é o meu pastor. Amém? E esse aqui é um rebanho que é reproduzido segundo a modelagem de um pastor, né? É no meu apóstolo que eu me inspiro, é aqui que eu me alimento, é aqui que eu sou cuidado, pastoreado, para ter força e amor para pastorear vocês, né? Então, que o Senhor possa nos abençoar encerrando esse culto hoje, amém? Te amo, viu? Também. Eu fico assim, a gente fica sempre sob pressão, né? Principalmente quando a gente recebe uma apresentação como essa, ou como a que a Thaís fez, né? Dizendo, eu olho para o apóstolo Fábio e eu vejo Jesus na vida dele. Então isso é uma responsabilidade muito grande. E eu nem quero encher meu coração de pretensão, porque eu, sinceramente, como líder, como pastor, eu não me acho a última Coca-Cola geladinha do deserto. Mas uma coisa eu posso dizer que eu tenho: eu amo as pessoas de quem eu cuido. Eu amo muito vocês. E por questão natural, eu amo vocês também muito, torcendo para que essa igreja cresça, se multiplique, conquiste Cotia, conquiste as visões, as regiões circunvizinhas, conquiste São Paulo e o Brasil e as nações para Jesus. Amém? Isso vocês podem ter certeza, vocês estão debaixo desse amor e dessa oração. Amém? Dessa minha fé. Que o amor do Deus Pai, que a paz do Senhor Jesus Cristo, que as ricas e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério e sobre todos os santos em toda a terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, viu, querido? O mês de abril vai ser uma chuva de bênçãos sobre você. Os céus estão abertos. Glória a Deus. Só quem crê dá um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus, beijo no coração. Amanhã às 9h30, celebração da ceia, tá bom? E também às 18h30. Vai com Deus.